um ano depois de viver um colapso no sistema de saúde por causa da pandemia, Manaus teme essa nova onda de casos provocados pela doença, pela variante Ômicron. Pesquisadores preveem um cenário complexo para a capital do Amazonas. Sobre isso, a gente vai conversar com o pesquisador Lucas Ferrante, que tem analisado a situação da região. Lucas, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. É extremamente importante a gente estar fazendo essa divulgação desses resultados aqui nesse momento. Antes de tudo, é importante falar que o nosso grupo tem publicado em periódicos científicos revisados pelos pares. A gente tem divulgado esses resultados apenas depois das revisões e que o ano passado nós chegamos a dar o alerta de segunda onda com 4 meses de antecedência, com base numa publicação na Nature Medicine. Esses novos resultados agora mostram um cenário um pouco mais complexo para a situação de uma terceira onda em Manaus, onde nós temos essa terceira onda gerada pela variante Delta, alavancada pela variante Ômicron e complicada pelo surto de gripe. Uma vez que esse congestionamento do sistema de saúde pela gripe e por essas duas variantes tendem a aumentar o índice de mortalidade, apesar da vacinação, que ainda está em limiares medíocres para o Amazonas. Esse resultado esse estudo traz outros 2 resultados extremamente importantes. Primeiro, no início do ano passado, nós avisamos que seria necessário vacinar pelo menos 70% da população até o 5º mês do ano para que a gente não tivesse uma terceira onda. Isso não ocorreu. Não ocorreu, em parte, pelas declarações do presidente da República, que tem feito essa campanha anti-vacina, que infelizmente é grave essa situação. Hoje, Manaus tem índices de vacinação medíocre e a terceira onda já começa a ocorrer. Medíocre quanto, Lucas? Oi? Medíocre quanto? A gente tem menos de 60% da população total vacinada, né? Então, a gente ainda tem um limiar muito grande. São mais de 100 mil pessoas que ainda nem tomaram a primeira dose apenas para Manaus. Então, esses números fazem com que a transmissão comunitária ainda permaneça ativa na população, mantendo a pandemia continuada. Lucas, os nossos modelos... Você falou algo que eu só queria explicar um pouquinho melhor, que você explicasse um pouquinho melhor, que é o fato de a Ômicron impulsionar a Delta, ou a Delta impulsionar a Ômicron. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que acontece essa combinação dessas variantes, quem é que potencializa quem? Perfeito. Essas duas variantes do coronavírus, hoje nós temos a Delta ainda como predominante, a Ômicron se tornando predominante, né? Então, essas duas variantes, elas vão aumentando em conjunto. Então, uma onda só com a Delta, ela seria potencialmente menor. Nós ainda estimamos que só a Delta em Manaus causaria pelo menos ainda 800 óbitos até que a população atingisse a imunidade de rebanho pela vacina. E com a Ômicron, isso deve potencializar quase dobrando essa onda de óbitos. Então, para Manaus, ainda pode ser esperado de 1.500 a 2.000 óbitos apenas para a cidade de Manaus com essas duas variantes. Um fator importante, conforme o sistema de saúde se congestiona, isso agrava a letalidade do coronavírus. Então, o índice de mortalidade ele tende a aumentar. E com esse surto de gripe, H3N2, nesse momento em Manaus, isso fica completamente preocupante, porque as autoridades ainda não deram um alerta de terceira onda, os casos já estão aumentando em níveis agravantes e nós vemos, através desses modelos epidemiológicos, que, mais uma vez, Manaus terá falta de insumos médicos por conta dessa situação que nada foi mitigado em relação ao colapso do ano passado. E vocês preveem o auge disso para quando, Lucas? O auge disso ele deve ocorrer entre um mês e meio. Então, a gente está em tempo de agir imediatamente. Nós precisamos tomar uma ação para Manaus, porque o ano passado, com a segunda onda, nós aprendemos algumas coisas que, de fato, não podem ser repetidas. Primeiro fato que causou o surgimento da segunda onda foi o retorno presencial em Manaus. Nós descartamos completamente que eleições e festas de final de ano causaram a segunda onda e a variante Gama. O que gerou a variante Gama, gerando aquele resultado catastrófico, foi o retorno das aulas presenciais, orquestrado tanto pelo governador Wilson Lima, em conjunto com o presidente da República, para promover a imunidade
de rebanho em Manaus, o que gerou 2/3 das mortes do Brasil. Importante deixar claro que essas mortes são de responsabilidade desses agentes públicos que fizeram uma estratégia completamente errada em conjunto com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fazendo com que surgisse a variante Gama em Manaus. E depois, no colapso do oxigênio, ainda fizeram a pior estratégia logística para a demanda de oxigênio em Manaus. A estratégia mais adequada seria deslocar esse oxigênio a curto prazo via aérea para atender uma demanda urgente e a médio prazo pelo Rio Madeira, que é muito mais econômico e estava trafegável naquela época. Entretanto, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, optou a enviar o oxigênio para Manaus via rodovia BR-319, que estava completamente intrafegável, justamente para promover lobby dessa promessa de campanha do presidente Bolsonaro. Então, nós não podemos mais repetir esses erros para Manaus. Isso é grave. Nesse estudo ainda nós vemos que a variante Gama, na segunda onda, surgiu em decorrência dessas ações desastrosas do presidente da República, do ex-ministro Pazuello e do governador do estado do Amazonas, e ainda verificamos uma série de violação dos direitos indígenas no Amazonas durante a segunda onda. Isso não pode se repetir nesse momento, nessa terceira onda. A situação ainda é grave, a pandemia não acabou, nós precisamos garantir a vacinação dos jovens, porque apenas com 90% de toda a população vacinada, nós iremos sair dessa pandemia, nós precisamos atingir a imunidade de rebanho. A vacina, informações conflitantes de não vacinarmos os jovens e crianças, isso precisa cessar de uma vez por todas para que a gente alcance a imunidade de rebanho de fato. Nós conversamos com o pesquisador Lucas Ferrante. Lucas, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, hein? Obrigado.